Eu sou o professor Vinícius Gomes e eu sou o seu professor pessoal. Isso quer dizer o quê? Para te ajudar em qualquer processo, na graduação, no concurso, na OAB. Estou aqui. Quer entender um tema? Só me mandar. Hoje a gente vai de um tema pedido pelos alunos, provavelmente para a prova, né? Direito à alimentação. Então hoje a gente vai começar com esse tema aqui, que é um tema interessantíssimo. Deixa eu sair da frente da tela, né, do quadro. Bom, o que é esse direito à alimentação? O que a gente vai trabalhar nesse momento? Bom, direito à alimentação, primeiro ponto e um ponto importante é lembrar. Peraí, que eu não consegui passar ele para o lado. Passou. Que o direito à alimentação é um direito fundamental. Professor, como assim direito fundamental? Ele está lá no artigo 6º, olha só. Vou ler para vocês o artigo 6º. São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e a infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Lembrem-se, os direitos fundamentais não são só aqueles previstos no artigo 5º. No artigo 5º a gente tem os direitos individuais e coletivos, mas o artigo 6º também são direitos fundamentais. Na verdade, são direitos fundamentais os primeiros capítulos da Constituição. Então, direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos relacionados à nacionalidade e direitos políticos. Então, lá pelo artigo 14, ou melhor, 17, a gente vai terminando ali os direitos fundamentais. Então, não se esqueça disso. Também é importante fazer uma revisãozinha aqui. Tem a minha aula lá, depois você acompanha aqui, eu vou tentar colocar aqui o card, mas a aula sobre gerações de direitos fundamentais. De novo, essa aula é importantíssima. Ela não cai sempre na prova, até cai, mas o mais importante dela é para entender, tá? Então, você está estudando para OAB, para concurso, você vai querer decorar tudo. Decorar não funciona porque a nossa memória ela não é infalível assim. Mas se você entender, fica mais fácil. E para entender, você tem que entender primeira, segunda, terceira dimensão de direitos fundamentais, quarta e quinta para quem entende que ela existe. Eu coloquei aqui, né, essa ideia de revisão e já coloquei de cara um mnemônico, né? Opa, não, até que não era esse não. Opa, esse aqui foi errado, gente, foi mal. Esse aqui. Agora sim, foi mal. Direitos fundamentais de primeira dimensão, eles surgem com o Estado liberal, eles estão ligados à liberdade, e como está escrito aí, Estado liberal, Estado mínimo, Estado negativo absenteísta. São aqueles direitos que impedem uma intervenção do Estado na esfera do indivíduo e protegem o indivíduo da intervenção de outro indivíduo. Não é o que a gente quer aqui hoje, não. Hoje a gente vai trabalhar um direito social, sim, que surge com o estado de bem-estar social, que tem fundamentos tanto no socialismo, quanto no comunismo, quanto no estado de bem-estar social, e ele vem com esses direitos que a gente entende como direitos ligados à igualdade. A igualdade material, depois acompanho, devo ter aula sobre isso também. O Estado social liga a um Estado interventor. O que é isso? Um Estado positivo. Então, qual que é a ideia? Surgem obrigações para o Estado. Por isso, positivo, ele tem que agir. E o direito à alimentação, ele encaixa exatamente nessa ideia. Ele obriga o Estado a agir nesses casos. Coloquei um mnemônico aí. É quando começa com SSC, para você lembrar que são os direitos sociais, os direitos econômicos e os direitos culturais. Os direitos de primeira dimensão, liberais, com L, então são aqueles ligados às liberdades, né? Mas, bom, em resumo, então, quando a gente fala em direito à alimentação, a gente tem que lembrar que é um direito social. E aí, gente, isso quer dizer que existe uma obrigação do Estado relacionada a esse direito social. Ele tem que prestar algo, tá? Ele tem que fazer algo. Bom, onde está previsto isso na Constituição? E um exemplo disso? Bom, ela está prevista na Declaração dos Direitos Humanos, se não me engano, com a Convenção de Viena. Vou até conferir, mas não lembro. Olha o artigo 25, ele ajuda um pouquinho. Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e a sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez e vai por aí. Né? Essa Declaração Internacional dos Direitos Humanos, aí daí, uma declaração internacional, o que o Brasil tem a ver com isso? Tudo. Por quê? Porque a Constituição deixa bem claro no seu artigo 5º, lá no parágrafo, no final dela, né, se não me engano, parágrafo 3º ou 1º, esqueci, que não são só direitos fundamentais aqueles previstos na Constituição. Então, existem direitos fundamentais fora da Constituição. Sim, existem direitos fundamentais fora da Constituição. Inclusive, depois vai aqui, vou tentar colocar o card, na aula que eu falo sobre as leis, né, as normas. Por quê? Porque lá eu falo um pouquinho sobre isso. Eu falo sobre como que os tratados internacionais entram no ordenamento jurídico. Mas isso é para uma próxima aula. Professor, peraí, não estou entendendo. O Estado, então, ele é obrigado a fazer caridade? Gente, esse é um ponto
interessantíssimo. Olha só. O Estado brasileiro, ele tem como as suas bases, né, o que está lá no artigo 1º ao 3º. E lá no 1º, de cara, a gente tem como fundamentos do Estado a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana, em um desses aspectos, está no da vida e a vida digna. Nesse caso, a vida mesmo, né? Só vida, no sentido biológico. A alimentação é essencial para essa vida. E sim, o Estado tem que fazer. Então percebam, quando o Estado age para proteger o direito à alimentação, ele não é assistencialista, não tem aquela história, tem que aprender a pescar e não dar o peixe. Cuidado, gente, cuidado. O Estado tem que agir quando o sujeito está passando fome. Tá? Isso não há discussão, isso não é coisa de esquerda, não é coisa de direita. A Constituição já traça um limite. Você pode ser de esquerda, você pode ser de direita, você pode ser o que for. A Constituição limita a todos. Você é governante e governados, e não se faz o que quiser. E dentre isso está o direito à alimentação. Quando a gente fala do direito à alimentação, direito fundamental, passa a não ser uma opção no sentido de caridade. Passa a ser uma obrigação porque ele passa a ser um direito. Se é um direito, eu posso obrigar o seu cumprimento. Então, cuidado, tá? A gente não tem o direito à alimentação meramente como um direito de caridade, né? A gente tem como um direito que o Estado tem que implementar. Então, surge uma obrigação. E por isso essa ideia de direito social, né? Lembra que os direitos sociais são positivos? Então, o Estado é obrigado a implementar. Isso se conjuga, né? Se alinha também a ideia que está aqui no artigo 3º, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, né? A justiça ou desigualdades sociais. Lembra que eu falei que direitos sociais, second, direitos sociais? Então aqui, vocês lembram que eu falei que direitos sociais estão ligados à desigualdade, buscando uma igualdade material? Então tá clarinho aqui, tá dentro da ideia de buscar uma sociedade justa. E nesse mesmo sentido, a gente também, no artigo 3º, erradicar a pobreza, marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, também do artigo 3º. Então, só erradicar a pobreza também se relaciona ao direito à alimentação e redução das desigualdades sociais também. Então, sempre que a gente vai olhar para os direitos sociais, vocês têm que lembrar, o Estado sim tem que agir, e ele vai agir para corrigir essas desigualdades, trazendo uma igualdade material, e não só uma igualdade na forma da lei, uma igualdade de fato, real, como os direitos sociais dos direitos de segunda dimensões ou gerações exigem. Em resumo, quando a gente olha para o direito à alimentação, e aqui me desculpa, né, quando eu vejo ele, o que eu tenho que pensar? O Estado tem uma obrigação. Então eu vou partir de uma ideia que tem um agir, uma determinação para os poderes públicos. E quais são essas determinações? Bom, determinação para o legislativo. Se o Estado tem a obrigação de agir, o legislativo, que tem como suas principais funções inovar no ordenamento jurídico, ou seja, fazer lei, e fiscalizar os demais poderes, ele passa a ter o quê? A obrigação de criar normas que protejam esse direito à alimentação, que preservem esse direito à alimentação, que garantam esse direito à alimentação, além de ter a função de fiscalizar os demais poderes se eles ignorarem esse direito à alimentação. Então, se, por exemplo, o Executivo não adota uma política porque não cumpre essas leis que foram criadas pelo Legislativo, cabe ao próprio Legislativo fiscalizar o Executivo. E aí aplicar sanções que forem possíveis, como, por exemplo, o impeachment. Tá? Então, existe essa possibilidade. Bom, dentro dessa ideia do Legislativo, eu coloquei aqui para vocês a Lei 11.346 de 2006, que cria a Política de Segurança Alimentar. Olha que interessante o artigo 2º dela. A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana, como a gente disse anteriormente, e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover, trazer direito à alimentação e garantir a segurança alimentar. Cuidado, hein? Essa lei fala sobre segurança alimentar, não fala nem sobre direito à alimentação. Então, eu estou indo além. Além de garantir a alimentação, eu estou pensando que essa alimentação é segura. Pessoal, e nutricional, pensem nas possibilidades. A gente pode discutir aqui alimentos transgênicos. A gente pode discutir a questão de quais alimentos são nutricionalmente ok ou não. Então, tem vários aspectos muito interessantes que essa lei vai traçar. Coloquei aqui também para vocês um outro artigo dessa lei, porque ele também tem um ponto interessante. Olha só. A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular, contínuo, né? E permanente, ou seja, o tempo todo. O sujeito está passando fome, ele vai ter que ser protegido pelo Estado, ou melhor,
O direito já protege ele, a Constituição já protege. O que a gente vai surgir é uma obrigação do Estado de agir. E se ele não age, o sujeito pode obrigar uma atitude do Estado. Né? Permanente alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Olha só, não é só quantidade, mas também um alimento com qualidade. Por isso que eu falei que até a questão dos alimentos transgênicos pode ser discutido sob o aspecto do direito fundamental à alimentação. Tendo como boas práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Esse aqui é um outro aspecto. Olha o que eu coloquei para vocês aqui. Está vendo o rótulo do produto? Não tem aquele monte de informação? Isso está ligado ao direito à alimentação. Não é só o direito do consumidor, não, no sentido de transparência que o sujeito tem, mas também a alimentação, para que o sujeito tenha segurança alimentar. Recentemente, por exemplo, agora em 2023, houve uma mudança nos rótulos. Não sei se vocês repararam, mas é obrigado a falar quanto que contém de açúcar e de gordura e uma série de detalhes. Mandou ampliar, não é só pela defesa do consumidor, não. É para proteger todos os envolvidos. Olha só, e se eu consumo um produto que eu não tenho certeza? É o que acontecia com os produtos diet. As pessoas pensavam que o diet não tinha açúcar, aí o diabético usava. Mas ele tem açúcar e prejudicava. Opa, problema. Né? Então, isso afeta a segurança alimentar, que é um dos aspectos do direito à alimentação. Então, quando eu falo para o legislativo que ele tem que fazer leis nesse sentido, elas podem também ser no sentido de estabelecer rótulos, estabelecer determinadas situações. Tá? Não só na defesa do consumidor, como na defesa do direito à alimentação. Essa é uma das obrigações a qual o legislativo tem que fazer. Então, ele atua positivamente criando normas, né? E fiscalizando os demais poderes. O executivo ele também atua positivamente. Só que o executivo não tem como função inovar no ordenamento jurídico, né? A função dele é executar políticas públicas, executar a lei. Basicamente, ele tem que cumprir as leis criadas pelo legislativo, que vão proteger o direito à alimentação, e ele tem que gastar o dinheiro criando políticas públicas que desenvolvam o direito à alimentação. Professor do céu, você está falando que é obrigatório Bolsa Família? Não estou. Tá? Cuidado. O que o executivo tem que fazer? Ele tem que ter políticas públicas de direito à alimentação, de garantia de alimentação. Quais são elas? Bom, é isso que a gente escolhe quando a gente escolhe um presidente, governador e um prefeito. Tá? Nenhum deles, seja liberal, progressista, conservador, de esquerda, direita, socialista, comunista, tanto faz. Eles podem fazer o que quiser. Eles não podem, por exemplo, simplesmente falar assim, a alimentação é responsabilidade de cada um, eu não tenho que ficar ajudando ninguém, não. Eles são obrigados a fazer políticas de alimentação. O que a gente escolhe quando a gente elege esse sujeito é como eles vão fazer isso. Uma possibilidade é a Bolsa Família, né? Então eu dou um dinheiro para o cara se alimentar. Outra possibilidade é eu distribuir, por exemplo, cestas básicas. Outra possibilidade é eu criar restaurantes populares, como aconteceria em algumas cidades. Então, eu crio um restaurante com um valor baixo para que a pessoa, mesmo com pouco dinheiro, se alimente. Então, existem diversas possibilidades. O importante é saber, não é a opção política não garantir o direito à alimentação, não fazer políticas públicas para alimentação. Não tem nada de caridade, é um direito. Então, o executivo tem que implementar essas políticas. O que a gente escolhe quando a gente vota é como ele vai fazer isso, tá? Ainda nessa lógica, tem o judiciário ainda. Gente, o judiciário não age por conta própria, certo? Lembra lá de processo civil, teoria geral do processo, né? Teoria geral do processo. Jurisdição é o poder que o Estado tem como terceiro imparcial de se substituir à vontade das partes, dando uma decisão no caso concreto de forma definitiva e imperativa. Mas olha só, ele só age se é provocado, não é? Então, qual que é o papel do judiciário? O papel do judiciário é garantir a Constituição, que prevê o direito à alimentação, como? Resolvendo lides que tenham esse problema sob discussão. Então, se o sujeito não tem alimentação adequada, ele pode provocar o judiciário para que o judiciário determine. Se o executivo não faz uma política pública, ele pode provocar o judiciário para que o judiciário resolva a situação. Se não existem leis que garantam a segurança alimentar ou o direito à alimentação, posso provocar o judiciário e o judiciário vai fazer o quê? Vai decidir o caso concreto, concretizando a Constituição e obrigando o cumprimento desse direito à alimentação. Entendeu certinho aí? Bom, é essa a ideia. Tentei ser rápido. Espero ter ajudado aí quem pediu essa revisão do direito à alimentação. Não se esqueça, direito à alimentação é um direito social. Ele vai do artigo 6º e depois lá na ordem social, no final da Constituição, a gente tem alguns detalhes sobre isso. Para os OABeiros, sempre cai uma questão de OAB sobre esses direitos sociais, mas lá no capítulo do final, da ordem social. O que você tem que fazer? Ver o que está mais em evidência. Então, se for mais evidência os direitos indígenas, opa, provavelmente é o que cai. Se for questões relacionadas a, por exemplo,
comunicação social, então censura, opa, é o capítulo de comunicação social. Se o que está em evidência é educação, saúde, você busca lá. Então não se esqueça dessa dica importante. Gostou da minha aula? Curte, por favor. Não esqueça de compartilhar. Assina o sininho para ser avisado das próximas aulas. Quer alguma coisa? Quer que eu revise? Tem uma prova aí que vai chegar? É só mandar um comentário aqui, mandar um direct no Instagram ou uma mensagem no YouTube. Vira aí que eu estou aí para isso. Que eu faço como eu fiz agora. A ideia é um quadro aqui de reforço fora da sala de aula. Então, eu te ajudo naquilo que você precisa de reforço. Coloquei aqui também as referências, que são sempre importantes. O Bernardo Fernandes fala bem sobre esse assunto. O Pedro Lença, nesse assunto, é muito bom também o livro. Ele dá e traça detalhes. Então, vocês podem trabalhar esses assuntos nesses autores também. Fechou? Obrigado pela aula de hoje. Não se esqueçam, eu sou o seu professor para te ajudar, inclusive, quando você vai fazer a prova. Fechou? Tchau, tchau. Até a próxima. Compartilhe, assine o sininho e comente para que eu possa continuar.